Olá, bem-vindo. Outra perguntinha. Rochas, gemas, minerais, strass podem ir ao forno com polymer clay? Bom, a maioria pode sim, mas você tem que ficar atento a algumas coisas que são realmente muito importantes. Strass, sempre confira se são mesmo verdadeiros, se não são imitações em plásticos, porque tem muita coisa falsa por aí. Se forem, alguns podem derreter no forno. Tem plástico que até resiste, mas acho bom você antes testar só um deles para ver como é que ele se comporta com o calor do forno. De vidro, de cristal, mesmo as zircônias ficam lindas, gente. As zircônias podem ir tranquilamente, essas eu já usei até no maçarico, porque eu trabalho com metal clay, que aí é uma outra história, e às vezes eu coloco a zircônia em forno de alta temperatura junto com prata, ou mesmo no maçarico, tá? Mas isso é um outro departamento. E eles podem ser, no caso dos estrados, eles podem ser aplicados antes ou depois da queima. Existem diversas maneiras de aplicá-los. Pode ser com cola, sem cola, ou apenas cravando na massa crua, na massa já curada. Existem diversas formas, diversas maneiras diferentes de trabalhar. Gemas de vidro também ficam bem legais. Eu tenho um vídeo antigo aqui, onde eu faço uma peça num programa de TV utilizando uma dessas gemas. Eu gosto muito do efeito delas, é um material super barato. Aqui eu vou deixar o link, depois você dá uma olhadinha nesse vídeo. E já os minerais, rocha e outras gemas, a maioria não altera na temperatura indicada. Claro que algumas, por exemplo, no maçarico eu já não poderia, tem algumas que vão ter sérios problemas no maçarico, mas nessa temperatura a maioria não dá problemas, mas veja bem, eu falei a maioria, porque infelizmente tem coisa bastante problemática e bem perigosa. Então eu recomendo muita atenção, que algumas podem ser tóxicas quando aquecidas. Por exemplo, o cinábrio e as piritas. Gente, as piritas, elas exalam um gás bastante venenoso quando são aquecidas, que é o dióxido sulfúrico. E vale lembrar que é das piritas que se obtém também o ácido sulfúrico, tá? Então, ela não deve ser aquecida em hipótese alguma. E há alguns meses, uma pessoa me perguntou se poderia levar, me perguntou num grupo que eu administro no Facebook, se poderia levar uma pirita junto com a massa ao forno. Na hora eu respondi que sim. Aí, de repente, eu falei, gente, de repente eu posso estar falando alguma besteira e está sendo bastante irresponsável. Então, eu resolvi dar uma pesquisada sobre isso. Eu fui pesquisar e descobri da toxicidade das piritas. Então, gente, pirita não pode ir ao forno. Então, acho sempre mais seguro, qualquer coisa diferente que você vá colocar dentro do forno, pesquisa, dá uma boa pesquisada mesmo, algum mineral diferente, porque não é porque é natural, porque é mineral que é inofensivo. Muito pelo contrário, tem muita coisa perigosa na natureza, tá? Então você fica atento. Agora as outras, gente, a maioria fica realmente muito bacana e fica um trabalho muito lindo, tá bom?